Olá, psicos e neuropsico. Hoje eu trago para vocês o teste de trilhas A e B, pré-escolares e escolares. Qual é o objetivo principal desse teste? Avaliar a flexibilidade cognitiva. Porém, nenhum teste avalia uma única medida. Usamos nesse teste, a atenção visual, a velocidade, o rastreamento visomotor, a velocidade de processamento. Nessa primeira aula, nós vamos ver os pré-escolares. E na segunda aula, a gente vai ver os escolares. Esses dois testes se encontram no livro azul, né, da avaliação neuropsicológica cognitiva. O mesmo livro que tem TAC, tem a Torre de Londres, tá? Nós temos lá o trilhas A e B dos pré-escolares e também dos escolares, tá? E o que é um executivo? O que é uma função executiva, né? Quer dizer o quê? Resolver problemas e atingir metas. Para que isso ocorra, precisa ter objetivo, planejamento, flexibilidade, que é o que a gente vê nos testes de funções executivas, né? Permite a representação transitória da informação, relevante para realizar tarefas e manipular informações. Aí está muito presente, né, a memória operacional. Todo teste precisa desse tipo de memória. Por isso, precisamos entender se o paciente entendeu o comando. Quando vocês aplicarem os testes, perceba primeiro se a criança entendeu o comando daquilo que é para ser feito. Na parte A, busca visual, sequenciamento, linha de base para a parte B. Se a criança não souber fazer a parte A, provavelmente ela não vai conseguir fazer a parte B. A gente nem aplica, né, a parte B, já que ela não fez a parte A. A parte A é a base para a parte B. Parte B é de flexibilidade cognitiva. Faz comparação entre as duas, porque a gente também cronometra, tá? Faz a cronometragem do tempo. Pré-escolares é de 4 a 6 anos e escolares é um público de 6 a 14 anos. Como eu disse, né, nós temos a parte A, né? Temos a instrução da parte A e também temos o protocolo em si, temos a folha de aplicação, também temos a folha B, né, que é a parte B, também com folha de instrução e também com a folha de aplicação. A aplicação ela é individual, tá? O teste de trilhas ele é individual. Precisa de lápis, borracha e cronômetro. E quando a criança for fazer o teste, ela não pode usar a borracha para desmanchar, tá? Ela deve dar sequência ali. Se ela errar, ela tem que dar sequência do jeito ali, procurar um jeitinho para fazer ali a continuação, sem pedir que desmanche, tá? Eu vou ler para vocês qual é a instrução do teste de trilha, que é uma historinha que deve ser contada bem gostosinha para a criança. Ó, era uma vez uma família de cachorrinhos. Faziam parte da família o papai, a mamãe, o filho mais velho, o filho do meio e o filho mais novo. Se você puder, tenha um cachorrinho, né? Seja de que for, né? De plástico, de feltro, né? De tecido ou até de pelucinha, mostre que vai ficar muito mais interessante, tá? Veja, a família de cachorrinhos. O papai é bem grande e preto. Tá vendo como que a criança precisa entender isso? É bem grande e preto. A mamãe é um pouquinho menor que o papai. E também um pouco mais clara. Veja que a mamãe é um pouquinho mais clara. O filho mais velho é um pouco menor que a mamãe e um pouco mais claro também. Já o filho do meio é menor e mais claro que o filho mais velho. E finalmente o filhinho mais novo é menor e mais branquinho de todos. Aponte para os cachorrinhos à medida que você se referir a eles, tá?
Agora, a família de cachorrinhos precisa ir para casa. Então, todos os cachorrinhos precisam ir junto. Faz ali, ó, a dramatização dos cachorrinhos indo junto, tá? Para isso, precisamos unir os cachorrinhos, né? Você vai unir esses cachorrinhos, né? Nesta ordem que a titia acabou de falar com você, né? Do mais novinho, né? Para o mais velho, né? Então, para isso, precisamos unir todos os cachorrinhos. No entanto, precisamos uni-lo por ordem de tamanho. Vamos ligar os cachorrinhos, começando pelo filhotinho mais novo, seguido do meio, depois do mais velho, da mamãe, do papai. Mostre para eles ali os cachorrinhos. Você entendeu? Certifique que a criança entendeu. Agora é sua vez. Eu vou te dar a folha. Titia vai marcar um tempo para você fazer. Faça da melhor forma, né? Não tire o lápis do papel até que tenha terminado de ligar todas as famílias em ordem. Aqui eles pedem, aqui o livro pede para não tirar o lápis do papel, mas a autora disse que não tinha problema tirar o lápis do papel. Eu penso que se a criança tirar o lápis do papel totalmente e ficar ali meio que perdida para fazer, é uma coisa. Agora, se ela tirar o lápis por um instantinho, né, para olhar para onde ela vai seguir, não tem realmente nada a ver, tá? Não é necessariamente segurar o lápis e ir fazendo, né? Sem nem mesmo tirar a pontinha do lápis, tá? Então, fique bem claro. Não pode tirar totalmente, levar um tempão para depois ir ali e continuar. Mas se a criança tirar, para pelo menos ela olhar, né? Fazer o rastreamento visual para olhar para onde ela vai, não tem problema. Não é por isso que ela vai ficar sem ponto, tá? Como eu disse, vocês vão apresentar a folha para a criança, que não é esta, né? Esta é o exemplo. E por que eu trago esse exemplo aí? Porque quando você estiver na dúvida qual foi as ligações e as conexões que a criança fez, volte nesse exemplo para você ter a certeza de como aquela criança ligou, tá? Então, vamos aí. É necessário cronometrar o tempo de execução, que se inicia quando a criança começa o primeiro traçado até que ela termine de ligar os cachorros. Caso a criança perceba que errou, peça que continue do ponto que ela achou que ela errou, né? Mas que não apague para não perder o tempo. Então, não pode usar a borracha. Nesse teste, nós temos ligações de sequência e temos de conexões, que eu vou explicar para vocês o que é uma sequência e o que é conexões, tá? Ainda tem muitas profissionais que ficam meio confusa na hora de fazer a contagem de sequências de conexões. Veja, se a criança ligou corretamente do primeiro ao segundo cachorro, mas depois errou o restante, deve-se contar 2 pontos, pois no caso da sequência, conta-se o número de itens ligados. Eu vou mostrar lá no próximo slide para vocês. Se a criança ligou corretamente o primeiro ao segundo item e em seguida errou, não adianta você contar os acertos que ela teve depois daquilo. Porque na sequência, para-se no erro, tá? Você só vai contar aquilo que ela fez antes. Se ela errar e depois ela acertar na frente, não é contado. Temos que ter essa atenção. Na sequência, não. Já na conexão, pode ocorrer da criança errar a primeira e depois ela voltar a acertar e a gente conta ali as conexões que ela acertou. Aqui está explicando direitinho tudo isso que eu estou falando. E eu vou mostrar para vocês agora propriamente nos cachorrinhos. Veja, o que é uma sequência?
A sequência é quando você vai de um cachorrinho para o outro cachorrinho, mas você conta os itens. O primeiro cachorrinho vale 1, o segundo cachorrinho vale 2, o terceiro vale 3, e assim sucessivamente. Isso se chama sequência, tá? Eu vou contar o item ligado. Tanto que aqui nessa parte A, nós temos cinco sequências e 4 conexões. Por que 4 conexões? Porque conexões eu conto a linha, tá vendo? A ligação, somente a linha. Uma conexão, 2 conexões, é o que está escrito de vermelho. 3 conexões, 4 conexões. Então, ligações, sequências, cada cachorrinho que ele fizer certinho, né? E as conexões são as linhas que você vai contar, as linhas que ele fez corretamente. Na sequência, só conta os itens corretos, né? Na sequência, lembra? Se ele errar e acertar depois, eu não conto, tá? Eu conto aonde ele fez correto. Se ele só fez os 2 primeiros, vou contar 2, tá? Na sequência, errou, acabou, tá? Eu só conto aonde ele acertou. Não conta como acerto, tá vendo? Aqui deve ser interrompido a partir do erro. Opa, não adianta fazer o resto certo, tá? Porque já errou. Já na conexão, a criança pode acertar um, errar outro, acertar outro, que a gente conta essa conexão, que é o que mesmo? A linha de ligação. É a linha que se chama conexão. Da mesma forma, eu vou fazer agora com a criança a história dos cachorrinhos que têm os seus ossinhos, tá? Muito bem. Agora os cachorrinhos estão com fome. Então, antes de ir para casa juntos, eles precisam se alimentar. Você sabe o que os cachorrinhos gostam de comer? Pergunte isso para a criança, né? Você sabe do que o cachorrinho se alimenta, né? É claro que, né, o cachorrinho também come ração, mas no caso ali são os ossinhos, porque você está mostrando, faça um ossinho, né? E mostre para eles. Eles gostam de ossos, por isso cada um deles tem o seu próprio ossinho, de acordo com o seu tamanho. O pequenininho vai ter um ossinho pequenininho, o maiorzinho vai ter um ossinho maior. Você vai mostrando esses ossinhos com esses cachorrinhos para a criança. Lembre que são crianças de 4, 5, 6 anos de idade, né? E precisa do concreto para poder ela realizar a tarefa. E fica muito mais gostoso para ela, muito mais interessante. Veja o osso de cada cachorrinho da família. Aponte para a figura. Mostre a figura dos ossinhos, né? Dos cachorrinhos. Agora vamos ligar todos os cachorrinhos para ir para casa, mas também vamos ligar os seus ossinhos, né? Olha, mostra para ele o cachorrinho e os seus ossinhos, tá? Mostra bastante para eles, tá? Para poder eles identificarem, entenderem. Assim, vamos começar novamente pelo filhinho mais novo. Em seguida, vamos ligá-lo ao seu ossinho. Depois, vamos ligá-lo ao irmão do meio. E, em seguida, ao seu ossinho. Seguido do irmão mais velho e também do seu ossinho. Assim por diante, até chegar o osso do papai. Veja o exemplo, mostre aquele exemplo que eu disse para vocês, que na dúvida vocês voltarem a ele. Sempre quando a criança faz uma confusão ali na hora de ligar, eu volto lá no exemplo e olho o que a criança fez e olho pelo exemplo que tem no livro, que é muito mais fácil da gente ali decifrar o que a criança fez. Coloca ali S de sequência, numere, coloca o C de conexão na hora que você for corrigir, que vai dar muito certo. Entendeu? Agora é sua vez. Lembre-se, assim que começar, não tire o lápis do papel. De novo, a autora aqui, ela fala isso, não tire o lápis do papel.
outro dia ela deu em uma live, ela falou que podia tirar o lápis do papel, mas no livro aqui diz que não pode tirar. Eu sugiro que vocês não falem isso para a criança, mas se ele por acaso tirar um pouquinho para olhar, né, como ele vai passar de um cachorrinho para o ossinho, não tem problema. Agora, se ele tirar e ficar um tempão, né, com aquele lápis ali, sei lá, olhando para o nada, aí já é diferente, né, minha gente? Não tire o lápis do papel até que tenha terminado de ligar toda a família, seus ossinhos, em ordem. Tudo bem? Verifique se a criança entendeu a instrução. E mais uma vez, eu coloco aqui para vocês, ó, o que é sequência, tá vendo? Cachorrinho menor com seu ossinho, uma sequência, duas sequências. Conta o cachorrinho, conta o ossinho, duas sequências. Depois conta para o outro, três sequências. Quatro sequências, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui nós temos 10 sequências. A criança pode fazer 4, a criança pode fazer 5, por isso que nós temos a tabela para a gente olhar. E conexão, o que é mesmo? A linha, esta linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui nós temos 10 sequências e 9 conexões. Depois nós vamos procurar na tabela. Tá vendo aqui a primeira tabela? Sequência da parte A. Então, a minha criança aqui tirou 4 e ela ficou com 102, porque ela tem 6 anos. Veja que ela tirou 4 lá na sequência, na parte A, e ela ficou com 102. Se eu olhar aqui na tabela mãe, 102 está na média. Depois a gente vai para conexões. Ela fez 3 conexões e ficou com 96. Lembra, minha paciente tem 6 anos. Também ela está na média, porque de 85 a 114 é média. Aqui na sequência da parte B, ela fez 6 e ficou com 112, também na média, porque até 114 é média. E aqui ela também fez 6 conexões com 103 e ficou na média. Se essa criança ficou na média, ela está dentro do esperado. Para quê? Para o que o teste avalia. E o que o teste avalia? Lembra o que o teste avalia? Avalia as habilidades do quê? Cognitivos de percepção, de atenção, de rastreamento visual, de velocidade de processamento. E na parte B, ela demonstra também ótima flexibilidade cognitiva, porque a parte B, ela mede, né? Ela avalia isso, a flexibilidade cognitiva. Na próxima aula, nós vamos falar do teste de trilha dos escolares. Te espero na próxima aula.